Nesse vídeo eu vou comentar sobre Caixa Seguridade e BB Seguridade. Essas empresas estão largadas pelo mercado? Vou falar algumas perspectivas do mercado para o crescimento de lucros de ambas as empresas, o crescimento de dividendos para os próximos anos e muito mais. Então vem comigo para o vídeo. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI e técnico e bora para o vídeo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. O mercado vem batendo fortemente nos últimos meses, como vocês podem ver, na Caixa Seguridade. Ela saiu de quase R$ 17 para hoje na casa dos 13,80, já chegou até 13,30. Vamos olhar rapidamente alguns pontos do balanço do segundo TRI da Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade é uma empresa totalmente focada no seguro habitacional e tem uma ligação direta com o Banco Caixa, que é líder de mercado no financiamento imobiliário. Então, vocês podem ver que o prêmio emitido do ramo de seguro habitacional foi 41% dos prêmios emitidos pela Caixa Seguridade, um crescimento de 12% em relação ao ano passado. Em relação aos prêmios ganhos, 40% vieram do seguro habitacional, também um crescimento de 12%. Um ponto que todo mundo tem que ficar atento em relação às seguradoras são os prêmios emitidos, porque os prêmios emitidos, quando não acontecem os sinistros, eles viram prêmios ganhos. Então isso aqui vira uma receita para a seguradora. E enquanto eles estão retidos até o pagamento do sinistro ou não pagamento, caso não aconteça o sinistro, as seguradoras ganham receitas financeiras, deixando esses prêmios investidos na renda fixa. Podemos ver também que 31% do resultado do primeiro semestre de 2025 veio em relação ao resultado financeiro e 69% do resultado da Caixa Seguridade veio em relação ao resultado operacional. A Caixa Seguridade está em um momento mais complicado do ciclo dela, porque o financiamento habitacional ele explode em períodos de baixa taxa de juros, o que não é o momento atual. Podemos ver que atualmente estamos em um período bem elevado de taxas de juros, assim como foi em 2015 e 2016, o que não favorece a parte habitacional. Observem as unidades totais financiadas com recursos da poupança. Em períodos de alta taxa de juros, elas caem fortemente, e em períodos de baixas taxas de juros, elas têm um forte crescimento. Então, mesmo num cenário mais adverso, vocês viram que a Caixa Seguridade ainda entrega crescimento da sua principal linha, que é o seguro habitacional. Foi de 12% em relação ao ano passado. Então, é um ponto bem forte da Caixa Seguridade que, mesmo em períodos mais adversos, com queda nos números de financiamentos, a Caixa Seguridade continua ainda a entregar crescimento de resultados. Vou deixar aqui no card minha análise completa sobre Caixa Seguridade. Nesse vídeo eu vou fazer apenas um breve resumo para eu pontuar algumas coisas que o mercado está precificando nelas. E agora vamos falar rapidamente sobre BB Seguridade. BB Seguridade, assim como Caixa Seguridade, vem apanhando fortemente nas cotações. Ela saiu de quase R$ 43 para hoje a casa dos R$ 33, um crescimento, uma queda bem forte nas cotações. Olhando rapidamente para o balanço da BB Seguridade, podemos ver que grande parte do seu resultado é atrelado ao prêmio emitido do seguro rural. Por que existe uma precificação mais pessimista na BB Seguridade? Porque está tendo queda nos prêmios emitidos no ramo rural. Então o mercado vem batendo um pouco mais forte, acreditando que esse cenário de queda de prêmios emitidos deve continuar para os próximos anos. Vai ser um ponto que eu vou comentar a seguir com vocês, o que pode acontecer nos próximos anos, como a sua principal linha, que é o ramo rural, está em queda de prêmios emitidos, isso consequentemente bate na receita operacional da empresa e também até no seu resultado financeiro, porque como não tem muito prêmio emitido, esse prêmio não vai ficar parado na renda fixa, gerando resultado financeiro. E as outras linhas da BB Seguridade, como seguro de vida e seguro prestamista, que são linhas bem importantes, não tiveram quase nenhum crescimento. O seguro de vida teve um crescimento bem leve de 0,3% em relação ao semestre anterior e uma queda de 3,6% em relação ao ano passado. E em relação ao prestamista, que está literalmente ligado à alta taxa de juros, quanto mais alta taxa de juros acontece, mais o seguro prestamista tende a apanhar. Então observem que ele caiu em 14% em relação na ótica semestral e em 5% na ótica anual. Então esses são os pontos negativos do balanço da BB Seguridade, que fazem com que o mercado bata cada vez mais
nas cotações dela. A própria BB Seguridade colocou no seu guidance, nas suas projeções para o segundo semestre de 2025, uma queda nos prêmios emitidos e, obviamente, como eu destaquei para vocês, essa queda vai fazer com que o resultado operacional não tenha uma forte alta, como ela já destaca aqui. Observem que o resultado operacional não decorrente de juros, na projeção deles, vai ser apenas de 1% a 4% para esse ano inteiro. Por isso que o mercado já está mais pessimista com o BB Seguridade, por conta que ele já acredita que o lucro deve ficar estagnado pelos próximos anos. Mas eu vou mostrar para vocês que isso não é um problema tão grande quanto o mercado prega. E olhando para a ótica do resultado financeiro, diferentemente da Caixa Seguridade, a BB Seguridade tem um resultado financeiro mais tranquilo. Observem que o resultado financeiro dela é apenas 18,5% do seu resultado total nesse semestre de 2025. Podemos ver que mesmo com uma queda na taxa de juros, que pode acontecer para os próximos anos, obviamente não vai ser uma queda tão gigantesca como aconteceu lá em 2020, mas pode ser que a taxa de juros volte ali para casa dos 10% a 8%. Então isso vai bater muito mais no resultado financeiro da Caixa Seguridade do que da BB Seguridade. Eu vou também deixar a análise completa de BB Seguridade aqui no card para vocês entenderem todos os pontos. Isso aqui é só para eu dar uma revisão, um contexto para vocês entenderem qual é a lógica aqui desse vídeo. E agora vamos para o que o mercado vê para a BB Seguridade para os próximos anos. O lucro por ação estimado da BB Seguridade nos últimos anos, o mercado praticamente acertou pouca margem de erro quase todos os anos. Observem que o que foi reportado e realmente o que era estimativa ficou bem em linha com o que foi reportado pela empresa. Para 2025, 2026 e 2027, o mercado precifica o lucro por ação da BB Seguridade em R$ 4,47 para esse ano de 2025, R$ 4,63 para 2026 e R$ 4,77 para 2027. E até mesmo, eu não coloquei aqui na planilha, que eu vou mostrar para vocês, 2028, eles esperam até uma queda de lucros de 4,75 em relação ao lucro por ação. Então, vocês podem ver que para os próximos 3 anos e meio, o mercado já precifica uma estagnação de lucros para a BB Seguridade. Observem que no lucro por ação de 4,47, o lucro da BB Seguridade seria de 8 bilhões e 680 milhões, praticamente quase nada de crescimento em relação a 2024. O dividend yield da BB Seguridade ficaria na casa dos 11,46%, e aí eu coloquei apenas 85% de payout, que é o que ela costuma pagar. Pode ser até um pouco mais que isso, então levaria o dividend yield para a casa dos 12%, que é o que o mercado já espera para esse ano. E com isso, o PL hoje da BB Seguridade para esse ano de 2025 já estaria na casa dos 7,42, extremamente baixo e praticamente já chegou num nível histórico de que nunca aconteceu nos últimos 10 anos, um PL tão baixo para a BB Seguridade. O mercado não espera um crescimento tão alto dos lucros. Observem que para 2026 eles esperam apenas 3,57% de crescimento, 4,63% de lucro por ação. O dividend yield ficaria na casa dos 11,87%, obviamente com os 85% de payout. E o PL para o ano que vem já estaria na casa dos 7,16, nessas cotações de 33 e 17. Então é um PL bem baixo para as ações da BB Seguridade. E para 2027, 2,89% de crescimento, o lucro por ação de 4,77, o dividend yield ficaria na casa dos 12% e o PL ficaria abaixo de 7 em 6,96. Então, como vocês podem ver, o mercado já está pessimista em relação ao crescimento de lucros da BB Seguridade, por isso essa forte queda nas cotações, que como o mercado começou a enxergar que os prêmios emitidos estavam cada vez mais em queda, então ele já precifica uma receita operacional menor. Eu acredito que pode ser sim um cenário que aconteça para os próximos anos, mas como eu mencionei, o carrego da ação é excelente, porque se ela continuar nessas cotações, que eu acredito que pode não ficar por muito tempo, a BB Seguridade pagando um yield de quase 12%, o carrego da ação estaria excelente, porque você, mesmo no cenário de estagnação de lucros e provavelmente até estagnação das cotações, as cotações vão ficar de lado, provavelmente. Então você teria um alto dividendo com um alto reinvestimento. Você vai conseguir ficar reinvestindo esses dividendos em uma cotação muito baixa, com uma precificação extremamente baixa em relação ao seu histórico, o que vai fazer com que você aumente seus números de ações durante esse período. E quando o mercado reprecificar a empresa com o crescimento dos prêmios emitidos e a forte ligação que ela tem com o agro, que
consequentemente, ela necessita de aumento dos preços das commodities para ter aumento nos prêmios emitidos, aí sim o mercado vai ficar mais otimista com a BB Seguridade. Mas na minha visão, eu acredito que as cotações vão ficar por algum tempo de lado, o que não é um problema. Se você está numa fase de acumulação, você vai conseguir acumular uma quantidade elevada de ações, mesmo num cenário mais de dificuldades para a empresa. E olhando para a Caixa Seguridade, a projeção do mercado para os próximos anos é de 1,43 para 2025, 1,57 para 2026 e 1,70 para 2027. Eu não coloquei 2028, que é muito longe, aí eu deixei de fora, mas observe que é 1,84, então eles esperam um forte crescimento também. E se olhar para a estimativa do mercado em relação ao que aconteceu, observe que o mercado também vem acertando fortemente. Então, olhando para o resultado da Caixa Seguridade, pela perspectiva do mercado, observem que o crescimento de lucros para esse ano estaria na faixa de 14% em relação a 2024, 1,43% de lucro por ação. Isso nos dá 9,32% de dividend yield e um PL de 9,66, o que é bem abaixo também ao aceitável para o que essa empresa cresce. A Caixa Seguridade nos últimos anos vem entregando um crescimento na faixa dos 18% ao ano, o que é extremamente elevado. Então o PL desse, nenhum crescimento desse é extremamente baixo. Então mesmo no cenário mais desfavorável, a Caixa Seguridade, o mercado espera um crescimento bem forte para os lucros dela. E observe que o lucro por ação de 1,57, igual o mercado reportou, e um dividend yield de 10,21% para 2026 e um PL já de 8,82. Então, basicamente, você que está comprando Caixa Seguridade hoje nesses preços, você estaria já comprando para o ano que vem a Caixa Seguridade no PL de 8,8 vezes. Para 2027, 8,28 de crescimento de lucros, 1,70 de lucro por ação, 10,5 de dividend yield e um PL de 8 vezes apenas. Então, podemos ver que se a Caixa Seguridade continuar crescendo os lucros, ela vai ter um PL bem parecido com a BB Seguridade daqui 2 anos, se a Caixa Seguridade continuar nesses preços, o que eu acredito que não deve acontecer, porque a empresa ainda continua reportando crescimento de lucros ano a ano, e não é um crescimento pequeno, é um crescimento alto, na casa dos 10% praticamente. E no cenário desfavorável, como vocês podem ver, o carrego para as duas ações é excelente também. Você receber 10% de yield numa seguradora abaixo de 10 vezes o lucro e precificando abaixo de 9 vezes para 2026 e 2027, com crescimento é excelente. Mesmo que o dividend yield não seja maior do que o da BB Seguridade, mas entendam que o crescimento do lucro mais forte durante mais tempo pode ser que chegue daqui 5, 10 anos. Obviamente, não tem como garantir que ela vai ter esse crescimento de 10% ao ano pelos próximos 10 anos. Mas caso isso aconteça, você vai ter um rendimento de dividendos fenomenal se olharmos para as cotações, se olharmos para o valor que você pagou na sua posição num período como esse. E se olharmos para o gráfico da BB Seguridade, aqui vocês podem ver sem os dividendos, então não está ajustado aos dividendos, então observe que ela teoricamente estaria de lado se a pessoa não tivesse reinvestido os dividendos desde 2014, desde o seu IPO, com um leve ganho, se considerarmos o preço lá em 2013 com o agora. E observem também o crescimento, esse em azul, do lucro por ação da BB Seguridade. Você tem que entender que as cotações de uma empresa seguem os lucros, porque senão a precificação fica totalmente distorcida, o dividendo fica gigantesco, então tem que seguir sim os lucros. Essa alta de lucro em 2019 foi um efeito não recorrente da BB Seguridade, que ela vendeu sua participação em IRB na época. Observem que de 2015 a 2022, a cotação da BB Seguridade ficou literalmente de lado e o seu lucro por ação também ficou de lado. Então, eu acredito que talvez seja isso que o mercado esteja precificando para os próximos anos, não uma queda de lucros, mas que para 2026, 2027, 2028, o lucro por ação da BB Seguridade continue praticamente de lado nos próximos anos. Mas, Thiago, mas por que você acredita nisso? O mercado entende que a BB Seguridade é extremamente correlacionada com o preço das commodities agrícolas, principalmente a soja, assim como o Banco do Brasil. Praticamente metade do resultado da BB Seguridade é atrelado ao seguro rural.
Então, grande parte do nosso ramo rural hoje em dia no Brasil trabalha em relação à soja e o preço da soja não vem sendo um dos melhores nos últimos anos. Observem a queda das cotações, que é esse gráfico em roxo, e observe que anos depois teve a queda, teve a estagnação do lucro por ação da BB Seguridade, que ficou de lado por algum período por conta do preço da soja estar de lado também por muito tempo. E esse lucro por ação só foi estourar depois que o preço da soja estourou. Observem que o preço da soja estourou, provavelmente aqui. Os prêmios emitidos na parte do seguro rural acompanharam essa explosão dos preços da soja, porque mais produtores começaram a plantar e tudo mais, acarretou na alta do lucro por ação da BB Seguridade. Então, com a queda do preço da soja, pode ser que aconteça novamente o que aconteceu nesse período de 2015 até 2018, 2019, do preço da soja cair e o resultado ficar estagnado por algum tempo. Então, talvez é isso que o mercado vem precificando, acreditando que até uma recuperação do preço da soja, o resultado da BB Seguridade vai ficar de lado. Então, não tem necessidade de precificar a ação num PL mais elevado. Mas lembrando que, diferentemente de hoje, esse período de 2015 a 2019, 2020, a BB Seguridade pagava um yield bem abaixo do que paga hoje. Observem que era um yield de 7%, 6%, 6% em 2018, 5% em final de 2018. Eu não vou colocar aqui porque foi não recorrente. 4,56% lá em 2021. E só teve crescimento depois do crescimento do preço da soja e também dos prêmios emitidos. Então, o carrego hoje da BB Seguridade está muito mais atrativo do que era nesse período de 2015 a 2020. É por esse motivo que eu acredito que pode não acontecer uma queda mais acentuada nas cotações da BB Seguridade, a não ser que os prêmios emitidos continuem caindo mais fortemente nos próximos trimestres, o que temos que ficar acompanhando. A precificação atual da BB Seguridade, ela mostra um carrego excelente para a ação nos próximos anos. Então essa é a minha visão. Eu não tenho BB Seguridade na minha carteira, acredito que é uma excelente empresa, pode ser que no futuro próximo eu coloque ela na minha carteira se o mercado continuar batendo nela fortemente. E da mesma forma, aqui está o gráfico da Caixa Seguridade. Observem o crescimento do lucro por ação da Caixa Seguridade. Então, novamente frisando que o crescimento dos lucros fazem com que a ação suba fortemente. Se olharmos para a relação de preço sobre lucro da Caixa Seguridade, observem que essa precificação atual do PL de 9 vezes e meia, somente lá em 2023, o PL mínimo que a Caixa Seguridade bateu foi na casa dos 8,5 e até teve uma vez que bateu menos de 8 vezes. Então o mercado já precifica a Caixa Seguridade um pouco mais cara do que a BB Seguridade por conta desse crescimento que eu citei para vocês. Por isso que eu, pessoalmente, tenho Caixa Seguridade na carteira e venho aumentando a minha posição atualmente, porque eu montei a minha posição nesse período de 2023, onde os preços estavam na casa dos 7 a 8 reais, e com o crescimento do lucro nos anos seguintes, o mercado realmente enxergou que a Caixa de Seguridade estava muito barata. Então pode ser que isso aconteça no futuro próximo. Não tem como termos certeza, lembrando que isso é renda variável, não tem como ter certeza de nada, mas pelas projeções que eu mostrei para vocês do mercado e também com o que aconteceu no passado, pode ser sim que o mercado se reanime para a Caixa de Seguridade. Por isso que eu venho aportando mais fortemente nela, principalmente nesses preços atuais. E olhando rapidamente para os dividendos e preço-teto projetado para ambas as empresas, Caixa de Seguridade entrega no cenário otimista, que é o cenário que eu acredito que deve acontecer na casa dos 9,78%, é um pouco a mais até do que o mercado espera. O meu preço-teto da Caixa de Seguridade ainda segue nos 16,29%, isso dá 18% de margem de segurança. E para a BB Seguridade, R$ 33,00, 11,25% de dividend yield. O PL, como eu citei, está já em 7,55 e da Caixa de Seguridade em 9,20, mas lembrando que ela cresce mais, tem mais perspectiva de crescimento que a BB Seguridade. O meu preço teto segue em R$ 43,00, isso nos dá 30% de margem de segurança. Então, ambas as empresas eu sigo extremamente otimista com elas, mesmo com a BB Seguridade num cenário mais adverso, com queda nos prêmios emitidos. Diferentemente da Caixa de Seguridade, que mesmo um cenário ruim em relação ao financiamento habitacional, ela continua entregando alta nos prêmios emitidos para o seguro habitacional. Acredito que ambas as empresas estão
extremamente baratas na minha visão, e obviamente isso não quer dizer que ela vai subir daqui a 6 meses, um ano, isso não quer dizer isso, só quer dizer que pode ser sim que os dividendos continuem nessas casas, se o mercado continuar precificando as duas nesses preços. Como eu citei, o carrego da ação para as duas posições é excelente. Essa é a minha visão sobre ambas as empresas, acredito que são excelentes as duas. Elas conseguem sim se encaixar em qualquer carteira, as duas, você consegue ter as duas empresas na sua carteira, por conta que uma é focada no seguro rural e outra é focada no seguro habitacional. Então é somente você ver que não existe uma forte correlação entre elas, mesmo ambas sendo seguradoras. Então é isso, pessoal. Um vídeo explicando a minha visão sobre as duas empresas, a visão do mercado sobre as duas empresas em relação ao seu crescimento, dividendo e tudo mais. Façam a sua própria análise. Comentem aqui embaixo se vocês têm ambas as empresas na sua carteira ou apenas uma delas. Eu, como eu destaquei, eu tenho apenas Caixa Seguridade, mas sigo de olho em BB Seguridade. Deixe o like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito nesse canal para ajudar no crescimento. Obrigado por quem assistiu